Vamos lá então, pessoal. O vídeo de hoje, o último do ano, vamos fazer aí uma reflexão sobre a nossa jornada que aconteceu em 2023, aí, inclusive com a retomada do canal depois de mais de um ano parado. E eu voltei a fazer vídeos aqui depois de ter passado um bom período aí desde 2016, 2017, falando sobre liberalismo econômico. Depois as jornadas de estudo no grupo de estudos humanitas que nós tínhamos aqui, em que estudamos conservadorismo, liberalismo. Tivemos um ano de imersão no livro O Jardim das Aflições do Olavo. E o último ano de atividade do grupo, em 2019, foi com o magnífico livro do César Ranquetá, Da Direita Moderna à Direita Tradicional. Então eu parei por ali. 2020 e 21 e 22 fiquei parado e voltei agora em 2023, trazendo uma nova perspectiva, novos conteúdos e notadamente o foco do conteúdo desse ano foi justamente aquilo que eu estudei na economia há 20 anos atrás, que é o tema do desenvolvimento econômico, que se deveu muito em relação ou em razão daquele grande debate que teve ali em fins de 2022 entre o Elias Jabbour e a Renata Barreto no podcast Inteligência Limitada, em que o Elias Jabbour, um comunista, acadêmico e tal, mas um comunista realmente, ele deu uma surra intelectual na liberal Renata Barreto, e aquilo acabou sendo uma aula para todos nós, porque a abordagem que o Elias trouxe realmente foi uma abordagem bastante nova para quem só estuda liberalismo, e ele trouxe ali uma perspectiva de se compreender o desenvolvimento capitalista e o próprio desenvolvimento e o enriquecimento das nações que escapou ao conhecimento da Renata, né? Ficou até, virou meme até o episódio do Alexander Hamilton, um dos Founding Fathers da América, e a defesa econômica que ele fez do protecionismo, né, do papel do Estado para promover a indústria infante americana ali no século XIX, porque Hamilton entendia que a indústria ela era crucial para promover o progresso econômico dos Estados Unidos. E mais do que isso, a indústria só nasceria e se desenvolveria nos Estados Unidos graças ao protecionismo comercial que o Estado americano imporia às importações industriais dos Estados Unidos, né, da Inglaterra no caso. E foi muito isso que os Estados Unidos fez ao longo do século XIX, e isso meio que chocou a Renata, primeiro pelo desconhecimento que ela tinha do assunto, e segundo que isso aí ia contra, né, toda aquela ideia que ela tinha de que os Estados Unidos eram ricos em função da liberdade comercial, em função da liberdade econômica, e o Elias Jabbour botou um pouco de formiga nesse doce aí e bagunçou aí a compreensão dela sobre o fenômeno do desenvolvimento econômico americano e da Alemanha e da Coreia do Sul, da Noruega e da Suíça e por aí vai. Então ele realmente evidenciou ali como que o Estado foi assim um agente muito decisivo, né, no sentido de defender ali as velhas teorias de intervenção do Estado, seja protecionismo, seja incentivos, seja subsídios, e que isso moldou a industrialização desses países hoje de primeiro mundo, né? E não meramente ou unicamente alguma ideia de que é o livre mercado em si mesmo capaz de fazer isso. Muito bem. Isto aí realmente me provocou, junto com um perfil no Instagram lá do jornal Cidadania, de alunos do Olavo, que também começaram a denunciar, né, a imbecilidade coletiva da direita, seja a direita liberal brasileira, conservadora e, sobretudo, da olavosfera, né, como que isso estava acontecendo. E o debate do Elias Jabbour com a Renata Barreto eu conheci ali, inclusive. Eles mostraram muito bem o quão ridículo acabou sendo para a Renata esse debate, que ela achava que ela ia ir lá e ia humilhar o comunista,
né, porque ela tinha uma visão, pelo visto, bastante estereotipada do comunista, né, e quando ela se deparou com um comunista acadêmico, e sobretudo de carne e osso e acadêmico, ela viu que o buraco foi mais embaixo. E, bom, a gente pode até fazer alguma discussão agora de que, bom, você pode vencer um debate sem precisar ter a razão, e talvez pode ter sido o caso, em alguma medida, do Elias Jabbour. Ok, acho que é possível nós ter essa discussão, mas realmente eu não acho que esse é um núcleo agora aqui desse episódio, de toda forma, engrandecedor. Então, realmente foi em função desse debate, falei, mas essa direita liberal, essa direita aí ela está realmente intelectualmente frágil. E a gente foi descobrir realmente num debate real, né, e não de treta de rede social, em que a direita está imersa, né, lacrando ou imitando, e um debate real com um acadêmico, né? E podemos dizer, não é nenhum gênio acadêmico, não é nenhum grandioso acadêmico, é um acadêmico que tem os seus estudos aí há quase 30 anos, né? E foi lá e mostrou para a Renata que o buraco era bem mais embaixo do que os jargões liberais, né, presumem que seja um comunista, né? Então foi muito interessante, muito didático e enriquecedor esse debate que me provocou muito, né? E junto com isso eu devo também ao próprio um amigo meu, Guilherme Groschank, que sempre conversando com ele sobre economia e discussões intelectuais do Brasil aí pós-Bolsonaro e antes disso, também me incentivou bastante a essas conversas, essas discussões aí. Então foi bem importante aí as trocas de ideias com o Guilherme sobre os temas e o incentivo dele. Outro fato interessante, então, nesses estudos que a gente veio fazendo sobre os clássicos do desenvolvimento econômico, né, que eu peguei o livro da Fernanda Cardoso, Os 9 Clássicos do Desenvolvimento Econômico, que eu resolvi buscar lá atrás e estudar realmente o que os clássicos do desenvolvimento econômico escreveram, porque o debate com a Renata Barreto, lá do Elias, trouxe muito essa perspectiva. E depois, logo em seguida, eu fui numa palestra com o Paulo Gala, inclusive, que é um economista desenvolvimentista, e tudo isso foi se somando para eu prestar atenção no que esses caras defendem, afinal de contas, até porque está aí o governo Lula com políticos, né, com ministros que têm essa bagagem intelectual desenvolvimentista. Em alguma medida, o próprio Fernando Haddad, se não é um pensador desenvolvimentista, ele dialoga muito bem com essa perspectiva. E aí tu pega lá o Ministério da Indústria e Comércio, que foi reaberto agora com o Wallace Moreira, é um par aqui, tanto do Elias Jabbour quanto do Paulo Gala, participava do Conexão Xangai, que é o programa do YouTube deles ali, né, defendendo esse desenvolvimentismo, ele próprio estudou na Coreia do Sul o assunto, né, ficou um tempo fazendo lá, acho que o doutorado ou pós-doutorado dele por lá, então, bom, alguém que estudou mais a fundo e hoje está lá participando do governo Lula nesse segmento aí. E aí vem nessa toada a própria Mariana Mazzucato, né, com o livro Estado Empreendedor, Missão Economia, que ela desenvolve o tema das missões econômicas, né, que aliás foi adotado no Brasil aí no Ministério de Indústria e Comércio, com 6 ou 7 grandes missões lá que eles estão chamando, para promover a neoindustrialização do Brasil. Bom, tudo isso tem a ver justamente com a escola desenvolvimentista da economia, porque para os clássicos do desenvolvimento econômico, que surge ali nos anos 30 e 40, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, se consolida, desenvolvimento econômico é sinônimo de industrialização. E industrialização é sinônimo de crescimento econômico elevado e sustentado, e a industrialização só acontece através de políticas públicas, de intervenção do Estado para incentivar, promover, planejar e organizar esta industrialização que, ao natural, ou como os liberais dizem, deixando ao livre mercado, essa industrialização não acontece ao natural. Como
aconteceu nos países que se industrializaram. Sempre foi através de leis de proteção à indústria nascente, de incentivos estatais que fez com que essas indústrias surgissem e se desenvolvessem. E aí então, lá nos anos 40, surgem esses economistas já com essa percepção e vão dizer, bom, nós temos aqui países que de fato já se industrializaram e portanto enriqueceram, e temos uma maioria de países que não se industrializaram e são pobres. Logo, a indústria é o caminho da prosperidade econômica. E como fazer isso, já que o livre mercado em si mesmo é incapaz de promover essa industrialização? Então a escola desenvolvimentista surge, inclusive, como uma reação à perspectiva teórica da economia do liberalismo econômico. Então elas se antagonizam e vai dizer, não, olha, o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico das nações não vai acontecer só com o livre mercado. Aliás, o livre mercado é incapaz de promover isso aí. E a gente precisa do Estado fazendo uma política de planejamento econômico visando a industrialização desses países em baixa intensidade de capital. E também baixa intensidade e volume de poupança. Então, como reunir poupança para promover essa industrialização? Então, é aí que esses economistas do desenvolvimento começam a discutir. Então, feito toda essa retomada desses assuntos de o que leva os países ao desenvolvimento econômico, né, e explicitamente foi o que aconteceu com os Estados Unidos, com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Suíça, com a Alemanha, com a Dinamarca, sempre teve realmente uma presença do Estado muito forte. É claro que isso por si só não determina o crescimento e a industrialização. Tem que envolver a questão da educação, etc. e tal. O elemento cultural, como outros economistas vão mostrar que a questão cultural também é importante, etc. e tal. Mas uma coisa me pareceu consensual, realmente. Sempre teve planejamento, política industrial, bancos nacionais de desenvolvimento. A Alemanha, se não me falha a memória, aí tem 7 ou 8 ou 10 bancos nacionais de desenvolvimento para promover a industrialização via banco público, né? Então, realmente, a ideia de que foi o liberalismo econômico que garantiu o progresso das nações é uma ideia que me parece que fica bastante abalada quando a gente vai ver a história econômica desses países. Então, isso foi muito, né, o eixo central do embate entre o Elias Jabbour e a Renata Barreto lá no podcast. Então, essa perspectiva desenvolvimentista que eu resolvi me debruçar aí nesse ano foi retomar o que esses caras falavam e como que isso se conecta com a realidade da história dos países. Então a gente volta em Alexander Hamilton nos Estados Unidos, né? Friedrich List, um alemão que vai para os Estados Unidos ali no século XIX e também vai defender essa perspectiva. Então, depois ali de Keynes, nos anos 30, surge a escola propriamente dita desenvolvimentista, que o que está em jogo é justamente isso, desenvolvimento, é industrialização, e industrialização que promove o progresso só acontece com planejamento, organização, apoio e proteção do Estado para essa indústria infante. E aí entra a história do Brasil, que justamente a partir da década de 30, 40, com Getúlio Vargas, o Brasil adota justamente essa postura desenvolvimentista ou nacional desenvolvimentista. Cria-se políticas de industrialização, cria-se o BNDE ali nos anos 50, cria-se estatais para promover uma indústria de base que permita assentar as bases da industrialização, e o Brasil, de fato, a partir de 40, começa a experimentar um crescimento econômico vertiginoso, um dos países que mais cresceu no mundo por muitos anos e muitas décadas, interrompido ali no início dos anos 60, anos 60 com crises, mas no regime militar, os militares prosseguem com essa perspectiva nacional desenvolvimentista, e o Brasil, de novo, nos anos 70, experimenta ali um milagre econômico, crescendo em 10% ao ano por uma década, que, em função da crise do petróleo e do aumento do juro americano aí com Paul Volcker em 79 em diante, né, estoura-se a dívida externa brasileira, porque esse crescimento de 30, 40 anos que aconteceu no Brasil cedeu pelo financiamento externo, que até então parecia, né,
era a solução que se apresentava ali, inclusive os próprios clássicos do desenvolvimento, alguns deles propõem esse caminho, como o Paul Rosenstein-Rodin, embora outros vão criticar que pode ter uma armadilha aí, como de fato acabou tendo. E nos anos 80, com a crise do petróleo, o aumento do juro americano e o encarecimento da nossa elevada dívida externa, inviabilizou tudo isso. Junto com esse problema vem uma inflação inercial absurda, que corrói o poder de compra da população, e o Brasil entra na famosa década perdida de 80, né? Crise econômica, recessão e inflação galopante ano após ano. 3, 4 planos econômicos anti-inflacionários implantados na década de 80, todos fracassados, e a gente foi realmente conseguir resolver isso aí 10 anos depois, com o Plano Real em 1994, que conseguiu de fato estabilizar os preços da economia brasileira, e a gente entra aí num segundo momento, então, que nos traz até hoje. E uma das consequências disso tudo é que o Brasil, de lá para cá, tem crescido 2% ao ano, ou seja, um crescimento realmente medíocre, já há mais de 20 anos, 30 anos de crescimento medíocre, quase que uma estagnação, ao mesmo tempo em que a gente viu o Brasil, que se industrializou nos anos 40, 50, 60, 70 até 80, ao ponto de no início dos anos 90, a nossa pauta exportadora industrial representar 35% da pauta exportadora e o PIB do Brasil ser composto por 35% de indústria em fins dos anos 80, quando o Brasil então tinha se industrializado. E de lá para cá a gente só caiu em termos de industrialização, aconteceu o que se chama desindustrialização, e hoje a indústria compõe aí 10% do PIB, e o nosso crescimento tem sido realmente medíocre, pífio, enquanto países como a Coreia do Sul, que seguiram numa política mais adepta do desenvolvimentismo industrial, simplesmente explodiu. Desenvolvimentismo industrial voltado ao mercado internacional. China é outro exemplo que seguiu esse caminho. Então, se fala, esses economistas desenvolvimentistas, né, que o Brasil adotou o consenso de Washington, seguiu esses princípios do FMI e deu no que deu, né? Conseguimos a conquista da estabilidade de preços, mas não veio o desenvolvimento econômico que se acreditava vir. Ao passo que os países que não seguiram esse receituário dos anos 90, seguiram o seu próprio caminho, defendendo uma soberania na condução das coisas e defendendo e praticando esse desenvolvimentismo industrial, estão aí Coreia do Sul, país que avançou imensamente, a própria China. Então fica essa discussão muito interessante aí como colocada para nós. O governo Lula, o Paulo Gala é um economista desenvolvimentista, adepto, simpático ao governo Lula, né? Tem ponderado aí favoravelmente que o governo Lula vai conseguir fazer um excelente governo, seguindo como as coisas estão, porque ele acredita nesse potencial do Haddad, do pessoal da economia que está tocando lá os ministérios. Bem, eu não sou tão otimista em relação à viabilidade disso aí, porque, para mim, nós seguimos sendo comandados por uma quadrilha em que pese o artificialismo econômico sim trazer resultados imediatos de curto prazo, né, assim como o uísque faz com você no início de uma festa, se você continua com isso, às 5 da manhã tu vai ter problema, né? E é exatamente análogo a isso que o intervencionismo, o artificialismo do Estado pode fazer com a economia brasileira, como o PT fez a partir do Lula 2 e consolidado com a Dilma, e eles estão seguindo esse caminho, pelo que me parece, e eu não vejo isso como promissor para o nosso país, diferente do Paulo Gala e do André Roncalha. Aliás, o André Roncalha também, que escreveu o livro Brasil, uma economia que não aprende, junto com o Paulo Gala, um livro muito interessante para você entender a perspectiva desenvolvimentista, inclusive um livro escrito agora em 2020, então traz toda essa perspectiva histórica e fala do Brasil e tal, mas eles têm uma pegada muito desonesta. O próprio Paulo Gala tem um livro dele sobre macroeconomia, um livreto pequeno que ele publicou em 2011, 12,
justamente quando o Brasil estava crescendo ali 7% ao ano, ele estava assim eufórico com o crescimento do Brasil, que o Brasil estava entrando realmente num terceiro ciclo, ou num terceiro milagre econômico, ele chega a falar isso, tipo assim, está tudo dado que nós estamos entrando ou consolidando o terceiro milagre econômico brasileiro, o primeiro sendo com o Vargas, o segundo com os militares, e o terceiro milagre com o Lula ali em 2011, 12. Ele crava isso no livro, justamente no instante em que os fundamentos não estavam mais favoráveis. Tinha até aquela euforia da Copa, né? 2014 teve Copa no Brasil, né? Então o Brasil era a bola da vez e nós estávamos lá na capa da The Economist como o Cristo Redentor decolando. E o Paulo Gala estava naquela atmosfera de grande entusiasmo com o desenvolvimentismo do Lula e já estava entrando a Dilma ali naquele ano 2011, né? Não durou 2 anos e a hecatombe econômica, fiscal, inflacionária veio a recessão e etc e tal, que inclusive eles reconhecem isso no livro. O Brasil é uma economia que não aprende, eles reconhecem que é culpa das políticas da Dilma, mas hoje em dia eles não tocam muito nesse assunto não, preferem falar que teve um golpe ali. O André Roncalha nem se fala, né? Ele é um economista, ele é realmente muito desonesto intelectualmente. Eu vi agora ele e o Paulo Gala falando aí esses dias em que, olhando um vídeo deles de 2021, se não me engano, com a Bolsa lá em 130 mil pontos quase, e eles, calma, que a Bolsa não é a realidade da economia, não é bem assim, sentem que o leão é manso. E agora que a Bolsa voltou aos patamares de 2021, quando era o governo Bolsonaro, 130 mil pontos, é só confete. Ninguém segura este país. O Lula jogou a Bolsa para 130 mil pontos. Olha que maravilha, né, o governo Lula. Então, realmente assim, o Paulo Gala é um pouco mais tranquilo, né, ele tem uma postura um pouco mais serena. Agora, o André Roncalha, ele realmente é um ativista do PT, um militante. Então, tem que ter muito cuidado com a abordagem dele, né, porque ele está bastante exposto. A entrevista aqui, aparece lá, escreve na Folha de São Paulo. Então, muito cuidado aí com a retórica e o ativismo militante do André Roncalha aí, que ali tem conhecimento quando vai falar de teoria econômica, é claro, né? Tem coisas que a gente acaba aproveitando dele, mas ele tem, assim, as intenções dele são realmente, predomina em uma ideologia. Cuidado com a desonestidade intelectual. O que ficou claro para mim desse estudo do desenvolvimentismo? Que o desenvolvimentismo é uma filosofia do crescimento econômico. Eles pregam, o foco deles é o crescimento econômico e, para tanto, precisa-se da industrialização do país. E o método para industrializar um país são políticas públicas de planejamento, organização, incentivo e apoio, combinado com um manejo direcionado de política também macroeconômica, sobretudo a política cambial, de desvalorização do câmbio, porque a desvalorização favorece as exportações e as exportações, então, fazem com que o Brasil vá para o mundo e tenha a demanda internacional, etc. e tal. Bem, diferente do liberalismo, o liberalismo, vocês percebam, o objetivo do liberalismo não é promover o desenvolvimento econômico em si mesmo. O objetivo número 1, em termos de cosmovisão do liberalismo, diferente do desenvolvimentismo, que é sim o crescimento econômico / industrialização, ponto final, já o liberalismo é a liberdade individual. Se esta liberdade vai conduzir a um crescimento econômico inigualável ou nem tanto, é uma questão secundária, embora os liberais vão dizer que sim, esse liberalismo econômico, além de proteger e garantir a liberdade individual, que é o objetivo principal, ele também, como efeito secundário, promove o crescimento econômico, o desenvolvimento econômico, embora isso não seja a ênfase principal dos economistas liberais. Mas eles prezam muito pela defesa deste direito, né, que é a liberdade individual. Então, ficou claro para mim assim, a cosmovisão, a metafísica por trás
dessas teorias econômicas. Desenvolvimentismo é crescimento econômico e é isso, e crescimento econômico é industrialização. Liberalismo é liberdade individual. Sim, ela gera desenvolvimento, porque o livre mercado é importante, as pessoas são livres e tal, ok. Mas um embate teórico entre essas duas percepções vai nos evidenciar essa diferença importante de cosmovisão. E isso é importante um observador, um economista ter claro, né? O mesmo curioso, estudioso, que nem eu, que gosto de estudar e entender como é que essas visões se apresentam e até se duelam quando é o caso, né? O próprio Bresser Pereira, eu estou lendo o livro dele, Em Busca do Desenvolvimento Perdido, recomendo fortemente para quem quer entender o desenvolvimentismo. Tá? É um livro muito interessante, muito bem escrito, né? O Bresser Pereira escreve muito bem, inclusive, e ele faz também toda uma recapitulação da história do desenvolvimentismo, da história do desenvolvimento econômico do Brasil. Então é muito interessante esse livrinho. E fica muito claro isso, esses caras estão preocupados meramente com crescimento econômico. E para isso, a indústria. Então é bom ter claro isso. É importante ter claro isso porque você vai entender, inclusive, o que o pessoal do Ministério da Indústria e Comércio está pensando e fazendo, né? Se vão alcançar é outra história. Eu acredito que não vão alcançar, até porque nós somos um país de terceiro mundo, nós não temos grana suficiente. Agora, o Wallace Moreira falou que nessas missões aí do desenvolvimento econômico brasileiro, o governo vai investir ou distribuir 2 bilhões de reais para micro e pequenas empresas, para 200 mil micro e pequenas empresas. Que número fantástico, que coisa mais boa, né? Os caras estão com missões de desenvolvimento. Aí tu faz a conta 2 bi dividido por 200 mil microempresários, é nada mais, nada menos que 10 mil reais para cada um. Que bela missão de desenvolvimento econômico, distribuir 10 mil reais para cada um. E o pior ainda, se tu pega a Mariana Mazzucato, a quem eles se inspiram, inclusive, para botar o nome de missões para esse projeto de política pública, ela mesma fala que incentivar e apoiar micro e pequenas empresas, embora seja uma tentação muito grande de todos os governos, porque eles empregam mais, etc e tal, não dá resultado. A Mariana Mazzucato vai alertar para isso e defender que se apoie e se financiem os grandes projetos de desenvolvimento, que ela usa, inclusive, como analogia, a missão Apollo americana dos anos 70 ali, como algo que deve inspirar as políticas de desenvolvimento econômico de uma nação. Então, é muita malandragem nesse papo todo de desenvolvimento. Como fala o Samuel Pessoa, né? Ou o Marcos Mendes, eu não lembro qual dos dois agora. São grandes frases, né? Tu fala em missão desenvolvimento, temos 6 grandes eixos da missão desenvolvimento, frases bonitas, neoindustrialização, incentivo a transição energética, a nova fronteira tecnológica, o chip como soberania nacional. São grandes frases, impressionam o leigo, mas na cozinha, como isso se dá? Na cozinha é 2 bi para 200 mil pequenos empresários. 10 mil reais para cada um. Que beleza, que belo plano de desenvolvimento e que orgulho, isso vai ser fantástico. Então, assim, tem que cuidar muito com o problema das grandes frases. E esse pessoal usa muito as tais grandes frases para falar, para expor os seus planos e impressionar quem quer que esteja desavisado. O próprio Amartya Sen, que ganhou o Nobel em Economia, ele escreveu um livro, Desenvolvimento como Liberdade. Ele ganhou o Nobel em 2001, 2000, se não me falha a memória. Ou antes disso, enfim. E esse economista, ele vai além dessa ideia clássica de que desenvolvimento econômico é sinônimo de industrialização e that's all. Ele vai dizer que desenvolvimento econômico, ou desenvolvimento, melhor dito, é liberdade, expansão das liberdades substantivas dos indivíduos. Então ele aprofunda o debate, ele foge desse cercado de que desenvolvimento é crescimento econômico, crescimento do PIB via industrialização, e avança para o conceito de discutir liberdades básicas dos indivíduos em sociedade e tal. Então também traz uma discussão interessante e tem uma cosmovisão por trás aqui. Enquanto a cosmovisão desenvolvimentista clássica é aumento do PIB via industrialização,
A cosmovisão aqui do Amartya Sen é o desenvolvimento como expansão das capacidades, que ele vai chamar, né, liberdades substantivas, muito mais do que meramente olhar crescimento do PIB ou crescimento da renda, embora isso tenha lá a sua importância também. E por fim, para fechar aqui a linha de raciocínio do que foi dessa jornada 2023, eu volto no tema da ordem social, política e econômica. Esses economistas desenvolvimentistas têm uma visão da ordem econômica como um processo de crescimento econômico baseado em industrialização ou sofisticação produtiva, como o Bresser Pereira fala. E o foco é esse. É a visão moderna do crescimento da economia. Por outro lado, nós temos a visão tradicional, que já foi trabalhado aqui no meu canal 2019, a partir do livro Da Direita Moderna à Direita Tradicional, de que uma ordem social, na verdade, ela tem um princípio ordenador que, acima de tudo, é Deus. Deus criou o mundo, né, quer o nosso bem, e a vida em sociedade deve ser ordenada a partir de princípios divinos. A vida familiar, a vida individual, a vida do trabalho profissional e, inclusive, a vida do Estado, da esfera pública. E a modernidade rompeu com essa perspectiva. Ela negou, rejeitou e rompeu com essa perspectiva, e nós entramos, a partir do século XVI e XVII, numa era de antropocentrismo, né? O centro de tudo é o homem, o indivíduo, e não Deus. Então nós devemos nos reportar ao homem. Então aí surge, né, o ateísmo, o racionalismo, cientificismo, economicismo, que, aliás, é quando nasce a própria economia enquanto ciência, a ciência econômica, né? A economia política ali do século XVIII. Então, esses caras começaram a olhar para PIB, para crescimento da economia, para riqueza, pobreza, e esqueceram toda a questão de um ordenamento social que tem Deus acima de tudo. Então, uma ordem econômica tradicional, ela vai ser composta por uma cosmovisão que não coloca o ser humano como primazia, o indivíduo como primazia, mas Deus. E quando nós mudamos ou voltamos esse eixo que a primazia da ordem é Deus e não o indivíduo, muda toda a configuração do que a gente pode pensar a sociedade, a política e a economia. Mas aí eu estou falando de um rompimento que aconteceu no século XVII em diante, XVIII, que nos afeta e nos molda até hoje. Nós somos filhos dessa era moderna, né? Moldado nisso aí. A gente está falando o tempo todo de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, de riqueza, de liberdade individual do homem, do indivíduo, da sociedade material. Então realmente é um materialismo, é uma primazia do materialismo em suas várias expressões e um esquecimento que a prioridade é Deus. Então, esse duelo de cosmovisão é um outro tema interessante que eu já tratei nos vídeos aqui sobre a direita moderna e a direita tradicional, mas que eu fecho a reflexão desse ano 2023 porque o desenvolvimentista é uma imersão no materialismo econômico. Na indústria, bom, não entra em linha de conta a própria questão do paradoxo do progresso, né? O progresso econômico notável traz consigo custos de ordem social, de saúde mental, de ansiedade, depressão, infelicidade e insatisfação. Bom, mas que progresso é esse? Será que a filosofia do progresso econômico ela é acertada? É uma filosofia sensata? Então isso é possível discutir, é claro, e voltando no eixo da sociedade tradicional, a gente vê que talvez aí o afastamento que nós tivemos da primazia de Cristo na sociedade ocidental, desde o século XVII, nos levou a um enriquecimento material sem ter um florescimento de ordem individual de fato, espiritual, né, interior, a felicidade humana, enfim. Tem um conflito aí, né? O livro Felicidade, que foi inclusive o vídeo anterior aqui do canal que eu tratei, do Eduardo Janetti, aborda esse tema, ainda que de uma perspectiva iluminista laica.
que eu acabei criticando esse problema do livro, né? Embora o livro seja muito bom, tenha o seu mérito e mereceu aqui o meu comentário aqui no canal. Mas é essa discussão aí que também vale a pena ser feita e questionada, né? Toda essa turma desenvolvimentista é materialista. Eles realmente não estão preocupados com uma ordem sobrenatural, com um ser humano como criatura criada por Deus e que a gente deve ter essa reverência e nos ordenar tanto familiarmente, profissionalmente e a própria ordem pública a partir dos princípios divinos. Esse rompimento, ele sem dúvida nenhuma é muito grave e infelizmente totalmente negligenciado aí no debate sobre economia, sobre ordem política, ordem econômica, já há muito tempo. Beleza, pessoal? Então realmente eu gostaria de fazer essa retomada aí da jornada de 2023 com todos esses temas que vão se interfaceando aí. E no tocante a 2024 eu vou deixar aberto, agora eu vou tirar uns dias para dar uma descansada. Mas com certeza a gente volta em 2024 aí com novos livros, assuntos, né? Seja continuando esse que a gente está tratando, ou seja algum outro aí que possa vir a agregar na nossa jornada de estudo. Tá bom, pessoal? Tenham aí um excelente e abençoado fim de ano e nos vemos em 2024. Até lá!